Hora das notícias do Legislativo e durante a 30ª reunião ordinária, após o intervalo regimental, o vereador Zé Carlos anunciou o afastamento do cargo de presidente da Câmara Municipal de Campinas e do mandato por um período de 30 dias, que passa a contar a partir de amanhã, quarta-feira. Zé Carlos informou que conversou com a bancada do PSB no intervalo da sessão e decidiu se afastar, atendendo a um pedido do líder do PT aqui na Câmara, o vereador Cecílio Santos. Mas sentei com a minha bancada do PSB nesse momento. Vou acatar a sugestão feita pelo líder do PT. Vou me afastar da presidência para que tudo transcorra com a normalidade, com a maior lisura, e que vocês verifiquem todos os contratos existentes na Câmara Municipal. Não vai ter ninguém interferindo, eu vou me afastar para cuidar, inclusive, da minha saúde. E vocês sabem que eu faço tratamento e coisa desse tipo, mas eu vou acatar a reunião que nós fizemos com a nossa bancada e o líder do PT fez esse requerimento de afastamento. Eu vou me afastar. Eu amanhã protocolarei e passarei isso para a primeira presidente da casa. Então, a partir de amanhã, quarta-feira, Débora Palermo será a primeira mulher a assumir a presidência da Câmara na história da cidade. Até então, o cargo foi ocupado por vereadoras apenas em ocasiões pontuais, em substituição a um presidente do sexo masculino ou em momentos específicos, como a sessão de posse da atual legislatura, quando a vereadora Mariana Conte presidiu em virtude de ter sido a eleita com mais votos no pleito de 2020. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Na votação dos projetos que estavam na pauta da 30ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto de lei de autoria do Executivo que amplia o fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, FUMEC. O líder de governo, o vereador Luiz Rossini, abordou a proposta. Essa é uma ação importantíssima que vai atingir uma população que há muito tempo vem precisando disso. Muitas pessoas, inclusive, não conseguiram acompanhar os estudos na idade normal porque tinham uma deficiência visual e não havia programas para isso. Hoje são adultos, estão no ensino de jovens e adultos, EJA 1, EJA 2, né, na fase final, e também cursos profissionalizantes. Então a ideia é que a FUMEC, né, que é a Fundação Municipal da Educação Comunitária, ela adquira esses óculos e forneça gratuitamente para os alunos dos vários cursos que a FUMEC coordena, inclusive do CEPROCAMP, os cursos profissionalizantes, né? E o critério, basicamente, é que essas pessoas estejam cadastrados no CAD único, né? Que é o cadastro que demonstra que são pessoas com uma renda mínima, às vezes insuficiente para sobreviver. Apenas uma comprovação da necessidade. O programa pretende atender aos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos, anos iniciais EJA 1, do Programa de Educação Ampliada, ao longo da vida, do Programa Consolidando a Escolaridade, dos cursos técnicos das unidades educacionais do CEPROCAMP, todos da FUMEC e da Secretaria Municipal de Educação. Talvez centenas de pessoas que estão lá com dificuldade de acompanhar o processo de ensino e aprendizagem. Então é uma ação importante do governo Dário, através da FUMEC, para dar o que essas pessoas precisam para poder continuar no seu percurso aí de formação acadêmica educacional, né? Os parlamentares aprovaram ainda também em análise inicial o projeto do vereador Zé Carlos, que obriga a INDEC a divulgar mensalmente uma lista com o número de autuações realizadas nos locais onde mais incidiram ocorrências de trânsito. Para você poder conferir o resultado completo da pauta, é só entrar no site da Câmara no www.campinas.sp.leg.br. E olha só, o Setembro Amarelo foi bastante discutido nesta segunda-feira na Câmara de Campinas.
A primeira comissão a abordar a prevenção ao suicídio foi a de defesa dos direitos da criança, do adolescente e da juventude. Todos pela Vida foi o tema da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, que contou com a presença de especialistas para debater o suicídio. Estamos no mês, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, e porque isso tem preocupado muito, Eu acho que é toda a sociedade, o número enorme de jovens que têm cometido suicídio, crianças se automutilando, com ideação suicida, com depressão, com tenra idade e apresentando problemas de saúde mental. Então é tempo da gente falar e buscar ajuda, socializar as informações para que todos tenham acesso aos serviços, e o cuidado que essas pessoas precisam. E tem muita criança e adolescente precisando. Cerca de 800 mil suicídios acontecem ao redor do mundo. Isso equivale a dizer que a cada 4 segundos uma pessoa se mata. De 100 mortes registradas, cerca de 1 a 1,5% são ocasionadas pelo suicídio. No mundo todo, tem havido, principalmente nos países desenvolvidos, uma diminuição na taxa dos suicídios, cerca de 10 a 30% nos países mais ricos. Mas nos países subdesenvolvidos tem havido um movimento ao contrário. As taxas de homicídio têm aumentado até em 35%. O Brasil é colocado na 8ª posição das taxas de suicídio. Suicídio ocorre em pessoas geralmente com transtornos mentais. Isso precisa ser dito. Dentre os transtornos mentais, 98% dos casos, a depressão se destaca como a causa mais importante do suicídio. Depois da pandemia, então, as coisas, infelizmente, pioraram bastante. Aqueles que já tinham contavam com algum transtorno, grande parte deles piorou, com as condições ali que a pandemia por Covid-19 nos colocou, do isolamento, de não ter contato. E muitos outros acabaram por desenvolver ansiedade, depressão, justamente por essa nova forma de viver, que nós estamos experimentando. Aos poucos a gente vai dizendo que vai voltar ao normal, mas nunca mais vai ser como antes. Não vai mais ser aquele normal que nós conhecíamos. E segundo os especialistas na área, os motivos são diversos. Saber identificar o comportamento é fundamental para quem deseja ajudar. Talvez a causa mais importante seja a desesperança. O jovem que fica desesperançado, sem expectativa de futuro, ele pode ter uma caminhada para o suicídio. Os professores, os psicólogos, enfim, todos que trabalham com esse tema, têm que ficar atentos para alguns vetores que vão nos orientar. Primeiro deles, mudança de comportamento no jovem, no adolescente ou na criança. É preciso que as mães, as professoras, fiquem muito atentas a isto. Por exemplo, um jovem, uma moça, até uma criança, que convive bem com todos os seus coleguinhas e, de repente, ela se isola. A pergunta é: por que se isolou? O que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente? É um transtorno mental? Pode ser, mas podem haver outras causas. Por exemplo, o bullying na escola. É necessário que os professores estejam atentos ao bullying, que é muito mais grave do que se pensa. Uma criança isolada que sofreu bullying, provavelmente ela vai ter uma marca para o resto da vida.
Às vezes os pais, os responsáveis não sabem como lidar e às vezes eles também não se atentam por não conhecer os sintomas, né? Então por isso que foi importante essas informações de estar atento à mudança de comportamento, algumas falas, isolamento, né? Automutilação, né? E procurar ajuda o quanto antes para que essas crianças, esses adolescentes, jovens, né? E adultos também possam ser atendidos e acompanhados por profissionais preparados para isso. O que eu percebo nos adolescentes? Os adolescentes hoje, eles precisam, não só hoje, isso está muito provado pela própria psicologia, que do jeito que a criança precisou da companhia do pai e da mãe principalmente, na primeira fase de vida, depois na adolescência, o grupo social tem a mesma importância psicológica para uma criança. O adolescente, ele não quer se sentir diferente, ele quer se sentir igual. Então, ele quer usar a mesma calça jeans, o mesmo tênis, a mesma camiseta, porque ele não quer ser diferente. Quando ele começa a experimentar a ideia da diferença, então ele geralmente, ele hoje é de uma certa forma muito cobrado. Todo mundo cobra dele, ele se sente extremamente cobrado, porque ele hoje, a menina não veio de trança quando todas estavam com cabelo de trança. Então, ela vai para a internet, eles vão para a internet, e aí eles começam esse processo da automutilação, esse processo de riscar os braços, é algo que tem tido uma frequência muito grande entre crianças e pré-adolescentes. Quando você começa a indagar, que você começa a conversar, você queria se matar realmente? É isso que você quer? Você quer? Por que você fez isso? Você quer morrer? Geralmente, a maioria diz, não, eu não queria. Ai, mas não sei, eu não sei. Quer dizer, tem assim uma postura de indefinição, de não se sentir assim. Até aqui, eu preciso ter alguém que me apoie, tá? Nesse meu comportamento. E não, eu também não estou apoiando muito, mas é o que geralmente todo mundo faz quando está numa situação de frustração. Porque as nossas crianças e os nossos adolescentes hoje, eles têm uma dificuldade enorme de suportar qualquer tipo de frustração, seja ela de que ordem for. Levar conhecimento é o objetivo da comissão, que já realizou 7 reuniões. Campinas, além das unidades básicas de saúde, né, que tem os médicos ali todos os dias, nós temos os CAPs, né? Toda a região de Campinas tem CAPs que estão ali prontos, com porta aberta, não precisa nem agendar horário. É só chegar, que tem o atendimento e passa por uma triagem e aí direcionado para cada profissional conforme a necessidade de cada um. E olha só, a segunda reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública também aconteceu ontem. Os vereadores Carlinhos Camelô, Jair da Farmácia, Rubens Gás e o presidente da pasta, o vereador Felipe Marchesi, discutiram e votaram 7 projetos. Todos foram aprovados. E ao final da reunião, Felipe Marchesi conversou com a nossa equipe. Parabenizar, todos os vereadores que estiveram aqui nesta tarde, nessa reunião da Comissão de Administração Pública, discutindo projetos dos nossos colegas vereadores que tramitam, pela nossa Comissão de Administração Pública, e os vereadores presentes que fizeram foram relatores, dos projetos, dando aí os seus pareceres, Hoje, no caso, todos foram aprovados, os 7 itens, da pauta da segunda reunião extraordinária dessa comissão foram aprovados e agora dará a sua continuidade nas outras comissões. Os pareceres da Comissão de Administração Pública já foi dado e agora segue o rito da casa, passando pela Comissão de Legalidade e depois vindo para o plenário, que é soberano, para poder ter a votação de primeira e segunda discussão aqui nesse plenário, que é soberano, de todos os vereadores.
Em seguida, a primeira parte da 30ª reunião ordinária também abordou o tema Setembro Amarelo. Para discutir o assunto, o vereador Jair da Farmácia trouxe uma professora, então acompanhe como foi. Lilian Rodrigues foi a convidada do vereador Jair da Farmácia, que abordou os impactos deixados pela pandemia na saúde mental das pessoas. Como nós pudemos perceber, pudemos acompanhar nos noticiários, tantas pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive eu fui uma delas. Olha. Que perdi o meu irmão nessa batalha contra a Covid, e realmente deixa feridas profundas no nosso seio familiar, junto aos amigos. E a Covid não só tratou também sobre a perda de pessoas, mas diante de tantas mudanças que aconteceram na rotina das pessoas, no trabalho, em casa, os filhos mais próximos, perda de trabalho, solidão, tantas outras coisas que aconteceram em decorrência da Covid, isso foi realmente afetando a saúde mental das pessoas. Situação que preocupa o parlamentar que tem visto de perto os números crescerem. Está aumentando muito esse índice, então esse Setembro Amarelo é para ajudar as pessoas que estão depressivas, que estão angustiadas. Então é um meio de ajudar. E quem tiver angustiado, triste, é só ligar no 188, vai ter muita ajuda. Jair da Farmácia chegou a comentar a história de uma jovem que tirou a própria vida. Foi uma adolescente, que inclusive cheguei até a furar a orelhinha dela quando era nenê. Aí chegou aos 16, a depressão, a angústia e síndrome de pânico, ela acabou tirando a vida. É muito triste ver jovens assim, esse só foi um exemplo, né? Mas tem muitos casos. Tem muitos casos, principalmente ficar alerta aos jovens de 18 aos 30 anos. Essa é a maior índice que está tendo, porque muita tristeza, sem expectativa, principalmente a pandemia, né? Covid, ficaram muito fechados, é onde que ficaram depressivos. O Legislativo precisa participar desses momentos levando informação, como essa palestra de hoje. Foi maravilhoso, então precisava ter mais acompanhamento. E vamos continuar a nossa série sobre as eleições gerais. Está chegando a hora, hein? É neste domingo, dia 2 de outubro. E agora nós vamos conferir para quem o voto é facultativo e para quem é obrigatório comparecer às urnas. O voto é estabelecido na Constituição Federal. E por isso nós viemos aqui conversar com a Egli Vilhena, que é chefe de cartório, e vai explicar para a gente. Egli, o voto é obrigatório? Sim, o voto ele é obrigatório para os eleitores entre 18 e 69 anos de idade. Dos 70 anos em diante, o voto é facultativo. O mesmo aos eleitores que fizeram seu título eleitoral e têm entre 16 e 17 anos de idade. O título pode ser cancelado? O título de algumas pessoas já está cancelado e essas pessoas serão impedidas de votar. É importante que essas pessoas chequem sua situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral ou no próprio aplicativo do e-título. Quando a pessoa tem o título cancelado, quais implicações? O que acontece? Essa pessoa ela fica impedida de votar e ela precisa procurar o cartório eleitoral após as eleições para regularizar a sua situação. Isso reflete em passaporte, em outros documentos? Sim, isso reflete em passaporte e outros documentos porque essa pessoa não tem a quitação eleitoral, que é indispensável para a emissão de alguns outros documentos. Isso gera multa? Título Pode, cancelado? A depender do motivo do cancelamento do título, sim. Se a pessoa deixou de votar em alguma eleição e o título foi cancelado por isso, sim, vai ter multa para ela pagar. Agora a regularização fica só depois das eleições. Exatamente. Muito obrigado pelas explicações. E olha, eleições 2022 é aqui na TV Câmara Campinas.